Graça e paz, irmãos, amém? Que alegria estar com os irmãos numa data festiva, num dia tão especial, né, de comemoração, aniversário, tempo de lembrar as boas coisas que o Senhor tem feito, né? A palavra do Senhor diz no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios para comigo, né? Então não há como esquecer tudo que Deus já fez, né, na vida dessa igreja, tudo que Deus já fez entre nós, né, que é uma igreja só, nós somos uma só igreja, somos um só corpo, eu creio nisso, e é por isso que estou aqui, né? A gente está sempre ligado, não tem como desligar, né, a gente. Então, quando me falaram, eu falei, estou pronto, eis-me aqui, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Obrigado pela confiança, bispo, obrigado pelo carinho, pastores, pastor Irene, minha amada amiga de alguns anos. Se falar que é muito, fica a gente parecendo que está velho, isso não é verdade. Eu sou renovada todo dia, eu estou jovem, eu estou forte e jovem, tem esse negócio de ficar velho não. Eu vou ser arrebatada. O povo fala assim, esse corpo que a terra há de comer, o meu não. O meu vai comer coisíssima nenhuma, o meu vai ser transformado nos ares. Quantos creem nisso, diga amém. Eu vou ser transformada quando tiver subido com o Senhor lá nos ares, né? Então, bispo, eu sinto a vontade sim. Né? Não precisa nem de falar, nem se o senhor não falasse, eu estava à vontade. Estava à vontade, porque a casa do Senhor é a nossa casa, né? É a nossa casa. Nossos irmãos estão aqui reunidos e isso é glória, né? Isso é maravilhoso. Então, obrigado mais uma vez pela gentileza e pela confiança. Queria que você fechasse seus olhos e vamos orar ao Senhor. Existe uma palavra do Todo-Poderoso sobre a nossa vida, e essa palavra deve entrar no nosso coração. Para tanto, nosso coração tem que estar abertos e preparados para que possamos receber, para que o seu coração seja uma terra fértil. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui como igreja. Ó Deus, nessa comemoração de 39 anos de aniversário, Pai, isso é graça. Pai, o Senhor está na eternidade, o Senhor é eterno, mas nós que temos vivido dia após dia, são, ó Deus, 39 anos nessa igreja, onde foram ajuntadas, ó Deus amado, bênçãos, conquistas, alegrias, ó Deus amado, e tantas bênçãos e sortes de coisas espirituais que o Senhor deu a essa igreja. E eu te peço, Pai, que o Senhor esteja preparando essa igreja como noiva, para que nós, juntamente, como igreja, possamos subir e nos encontrar contigo, uma igreja santa, pura, sem mácula, nem ruga, ó Deus amado, para encontrar com o noivo bendito. Fala conosco e nos abençoe, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, oh, aleluia. Queridos, como é importante a igreja está na posição certa, como é importante a igreja estar alinhada com o céu. Muitos irmãos vivem pelas circunstâncias, o que é enfaticamente contrário à palavra, porque a Bíblia diz que nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. E em face a tantas coisas acontecendo na terra, nestes últimos 2 anos, qual é a posição e a postura da igreja? Estamos completando 39 anos, mas creio que nunca teve 2 anos tão atípicos como esses 2 anos, é verdade ou não? E esses 2 anos, eles vieram também para trazer à tona algumas realidades que por muitas vezes precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. E eu creio que o Senhor tem permitido isso. A verdade, irmãos, é que no céu não há vírus, no céu não há mal, no céu não tem nada de ruim. Então o que veio de mal, foi do inferno. Concorda comigo? Porque no céu não tem vírus para poder mandar para a terra. Veio do inferno. Mas o Senhor está com a igreja para que ela possa entender o propósito de todas essas coisas. E quando a pastora Irene falou comigo a respeito de estar alinhado com o céu, falei, isso é de Deus. Precisamos estar alinhados com o céu. Então, nesse tempo tão difícil, nesse tempo de tantas adversidades, será que você está alinhado de fato com o céu? Será que você está alinhado com o que está no coração do Todo-Poderoso? Porque a igreja, ela, meus irmãos, ela é uma entidade espiritual. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Quem não é desse mundo aí, levanta a mão e diga aleluia! Eu não sou desse lugar aqui, isso aqui não me pertence. Eu sou do céu, né? Então, qual é a posição
posição da igreja em momentos tão difíceis como esse que a terra tem passado, né? Em meio a tanto sofrimento, crises e adversidades. Enquanto tantas mudanças estão acontecendo na terra. Mudanças na forma de relacionar, de agir e de viver. O que isso diz com a igreja? O que isso diz com a igreja? Sabe, irmãos, para a minha triste constatação, eu vi muitos irmãos se esfriando na fé. Eu vi muitos irmãos, eu sei que aqui não, essa igreja aqui é a igreja do fogo, eu sei que ninguém esfriou, ninguém deixou de participar dos cultos, mas lá no balneário começou essa onda aí. Mas preste atenção, quantos no meio da crise estão se esfriando na fé? Quantos em meio à crise estão completamente apáticos e até conformados em assistir um culto lá da sua casa? É muito mais fácil. Lá na nossa igreja nós paramos de transmitir o culto, bispo. Agora vai aprender a vir para o culto de novo, depois a gente transmite. Tem que desacostumar. Porque o poder da comunhão é muito grande, é ou não é? É verdade ou não é? E aí, alguns crentes, por conveniência, já começaram a ficar lá em casa, assistindo o culto, tomando uma Coca-Cola de perna para cima. E isso não está alinhado com o céu. Isso não está alinhado com o céu. Deus tem planos e projetos tremendos para a igreja. Nós precisamos entrar no foco daquilo que Deus tem para nós. E você não pode estar focado no que é exterior. A Bíblia diz que nós devemos ter os nossos olhos para o alto, porque é de lá que vem todas as coisas que nós precisamos. O Senhor quer despertar essa igreja e alinhar você com aquilo que está no coração dEle, para que o propósito se cumpra. Por quê? A igreja é o grande projeto do coração de Deus. A igreja existe para revelar a multiforme sabedoria de Deus. Existe para revelar a glória de Deus. E que glória há de Deus quando o mundo todo está passando por dificuldade e a igreja se esfria e fica escondida dentro das suas próprias casas. Qual é a glória? Se você ler o livro de Atos, você vai ver o que é uma igreja perseguida. Você vai ver o que é uma igreja que sofria. Mas era uma igreja que manifestava a glória de Deus no meio do sofrimento. E estar alinhado com Deus é no tempo da adversidade você continuar revelando glória do nome do Senhor nessa terra. Oh, aleluia! Sabe, amados, eu percebo que no decorrer dos anos, muitas coisas aconteceram que desalinharam a igreja do seu propósito. Muitos pararam de focar naquilo que Deus tem para a igreja, para olhar as coisas que estão ao seu redor. Muitos também, num tempo de crise, começaram a ter medo. Deus está irado. Deus está muito nervoso. Deus está mandando praga. O povo está morrendo e nós vamos morrer também. Então é melhor ficar em casa. Com coisa que em casa a morte não pega. Preste bastante atenção. Eu preciso falar uma verdade para a igreja. A igreja não está debaixo da ira, nem debaixo do juízo de Deus. A igreja não está debaixo de pragas. A igreja não está debaixo de maldição. Tudo isso é para quem está sem Cristo. Quem está em Cristo está debaixo da graça, do favor de Deus, da bênção, da saúde e de tudo que vem do céu. E é o que vem do céu que eu espero. É por isso que eu não temo. É por isso que nada pode me parar. Quando nós reunimos os pastores da nossa igreja no início da pandemia, nós estávamos numa reunião e o Espírito Santo me deu uma frase: somos igreja e nada pode nos parar. Esse é o tema da nossa igreja. Somos igreja e nada pode nos parar. Entenda isso é estar alinhado com o céu, porque o que acontece na terra não muda projetos eternos. O que acontece na terra não muda o que está no coração de Deus ao seu respeito. Por isso você não precisa temer, você não precisa ficar debaixo de pânico, você tem que ficar debaixo da graça do Todo-Poderoso. Então, vamos entender, o mundo não tem como melhorar. Não espere melhora para o mundo. Não vai melhorar mesmo. O mundo, ele vai de mal a pior. Porque o mundo está sendo preparado
Concorda comigo? Mas a igreja está no mundo e ela precisa se alinhar com o... Estão entendendo, irmãos, por que Deus está dando esse tema? Nós temos que estar alinhados com o céu. Sim, porque o mundo não vai melhorar. Mas preste bastante atenção, a igreja foi chamada para viver no meio do caos deste mundo e trazer a glória de Deus para essa geração. Essa é a vontade de Deus, e se nós nos alinharmos com o Senhor, isso vai acontecer. Eu posso afirmar sem medo de errar, que estes têm sido os piores tempos da terra. Mas e a igreja? Será que ela tem que se dobrar a esse caos? A igreja tem que se dobrar a essa crise? A igreja tem que se alinhar com isso? Não, agora é um novo normal. Quem diz que crente é normal, irmão? Crente não é normal. Olha para o seu irmão e fala assim: eu não sou normal. Se alguém conviver comigo um pouquinho vai saber, eu não sou normal. Então preste atenção, não tem novo normal para a igreja vive no sobrenatural, e isso não muda, aleluia. Eu creio que Deus separou esses dias aqui na igreja, para nos alinhar com o céu, sabendo que o que acontece na terra, não é parâmetro para mudar o que acontece com você, mas sim aquilo que vem do céu. Então, como igreja, nós devemos revelar a multiforme sabedoria de Deus. Sim, porque agora o povo tem que conhecer a maneira de Deus livrar, a maneira de Deus sarar, a maneira de Deus se revelar, a maneira de Deus suprir, a maneira de Deus agir na terra. É na adversidade que a multiforme sabedoria de Deus vai se manifestar. Por isso não se entristeça no meio da adversidade. Você é filho amado e a glória de Deus vai crescer sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, primeira coisa que eu quero que nós entendamos para estar alinhados com o céu: nós somos a geração dos últimos dias. Diga comigo, nós somos a geração dos últimos dias. Quantos creem nisso de verdade? Eu creio, com todas as letras maiúsculas. Nós somos a última geração. Queridos, os sinais estão a gritar nos nossos ouvidos. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, está prestes a voltar. Você não entendeu? Você não entendeu. Sabe por que muitos não entendem? Porque tem medo dessa verdade. Tem gente que quando fala disso, começa a tremer de medo. Não precisa tremer de medo. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, deixa eu ver. Ele volta para estes. Ele volta para estes. Então preste bastante atenção, queridos. O mundo se encontra no estado de perplexidade e de terror. E o inferno, em contrapartida, tem atacado a igreja e o povo de Deus. Então, mas isso mostra uma verdade. Estar alinhado com o céu é você discernir os acontecimentos com aquilo que está no céu. Essa situação só mostra uma coisa: nós somos a última geração de crentes a viver nesse mundo. Antes da volta de Jesus, somos, portanto, a geração dos últimos dias e precisamos mais do que nunca estarmos alinhados com o céu. Sim, precisamos estar alinhados e não esmurecermos em meio à adversidade. Se você está com a sua Bíblia, abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21 e o versículo 25 em diante. Lucas, capítulo 21. Versículo 25 em diante, que diz assim, olha só, o que Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido dos mares e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder
e grande glória. Ora, ao começarem, veja o que Jesus disse, ao começarem a acontecer essas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, se as coisas piorarem, não olha para baixo, olha para cima, porque a sua redenção está mais próxima do que nunca. E Jesus continua, ainda lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Dá para perceber que o que está acontecendo na nossa geração é tudo que Jesus falou aqui no capítulo 25 de Lucas. Perplexidade entre as nações, terror, medo, prodígios no céu, em todos os lugares. Agora, o que acontece é que muitos irmãos, ao verem as dificuldades, se escondem e têm medo. Mas o Senhor está dizendo, é necessário que tudo isso aconteça antes que chegue o fim. Então, é necessário, essa pandemia, ela é preparatória. Ela é preparatória. Quem tem discernimento espiritual, quem está alinhado com o céu, faça essa leitura. Ela é preparatória. O tempo do fim está chegando. E o Senhor, em contrapartida, quer agir na vida da igreja. Então, vive esses dias de dificuldade, sabendo que você faz parte da última geração de crente nessa terra. Oh, aleluia! Segunda coisa, se você quer estar alinhado com o céu, você não pode se abalar com o que acontece na terra. Você tem que esperar o que vem do céu. Você tem que esperar o que vem do céu. Sim, queridos, os dias são difíceis. A igreja sofreu. Tivemos perdas, tivemos dificuldade, tivemos gente sofrendo, gente enfermo, pessoas perdendo seus entes queridos. Foi difícil, foi ou não foi? Nós não podemos negar isso. Nós vivemos dias difíceis, mas muitas vezes, quando temos sofrido esse ataque, nós não conseguimos enxergar o que o céu está fazendo. Parece que Deus está distante, parece que Deus não está nem aí para nós. Quem sabe, nesse período de pandemia, você orou a Deus por alguém e esse alguém foi recolhido. Quem sabe, nesse período de pandemia, você fez oração para que não pegasse Covid e você pegou Covid. Quem sabe, você fez clamores e parece que Deus não te ouviu. Sabe, queridos, eu quero dizer para você, os reveses, eles vêm. Jesus mesmo diz, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz. Tenhais paz em mim, porque no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que você precisa de ter no meio da crise? Paz. Diga comigo, paz. Mas quantos cristãos perderam a paz? Quantos cristãos perderam a paz? Entraram em depressão, entraram em ansiedade, síndrome do pânico. Eu não condeno ninguém por isso, irmãos. Eu estou aqui para ensinar a verdade. Se nós nos alinharmos com o céu, essas coisas se tornam fáceis para a gente superar. É verdade ou não é? Na minha igreja, muita gente teve isso, gente da minha família teve isso. Mas eu quero dizer que nós somos chamados para andar alinhados com o céu, porque não importa o que está acontecendo ao nosso redor, o Senhor disse que Ele estaria conosco, e Ele contou tudo isso e falou, isso é para vocês terem paz, então não precisa de ter medo, essas coisas vão acontecer, mas vocês têm que ter certeza, eu venci, e eu tenho certeza que essa palavra conforta o nosso coração. Então, preste atenção, pode ser os dias difíceis, mas certamente que nós, a igreja do Senhor Jesus, temos que esperar coisas boas que vêm lá do alto para a nossa vida. A palavra de Deus é, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, o que acontece na terra não pode abalar você. Não pode. Nós podemos nos entristecer, sofrer, sim,
mas você não pode se abalar a ponto de desistir, a ponto de abandonar o seu lugar em Cristo Jesus. Não permita isso na sua vida, irmão. Para nós alinharmos com o céu, o Senhor permite sim que nós passemos provações e batalhas. Qual servo do Senhor na Bíblia Sagrada não sofreu embates? Qual não sofreu batalhas? Qual não foi perseguido ou atingido? Sabe de uma coisa? A verdade é que não existem filhos de Deus coroados no céu que não tenha passado pelas feridas dos espinhos na terra. Isso faz parte. Isso faz parte. O que muda é a maneira de você viver essa situação. Então, alinhe-se com o céu nesse tempo de dificuldade da terra. A melhor maneira de você enfrentar tudo isso que está acontecendo é olhando para o Senhor, se refugiando em seus braços, sabendo que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente te segue todos os dias da sua vida. Vá para os braços dele, confia nele, não precisamos de pânico, os céus têm coisas maravilhosas reservadas para a sua vida. Vá para os braços do Pai e receba da maravilhosa graça dele e seja fortalecido no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Ah, meus amados, em tempos de crise, em tempos de adversidade, para estarmos alinhados com o céu, nós devemos nos apegar ao poder da obra da cruz. Nos apegar ao poder da obra da cruz. Ah, quanto poder é liberado da obra da cruz. Quanto poder tem a obra da cruz liberado sobre a nossa vida. A palavra do Senhor mostra que Jesus já triunfou de todos os poderes das trevas, sim ou não? Ele já triunfou, agora Ele já fez você mais que vencedor pelo sangue redentor de Cristo Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Está passando adversidade, está passando por luta, está difícil, mas saiba, a vitória já foi liberada lá na cruz do Calvário para você. Então não tenha medo, não pare. A palavra do Senhor diz isso em Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava em ordenanças, a qual era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojou todo principado e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Querido, você serve um Cristo que é ressurreto e que é vencedor, e você luta com um adversário vencido, então não tem possibilidade de derrota. Não se renda ao seu adversário. A Bíblia fala também em Apocalipse capítulo 12, verso 10, então ouvi uma grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois já foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quem é que vence? Aquele que está coberto com sangue e que mantém o testemunho. Mantenha o testemunho, irmão, mantenha o testemunho. Eu sou crente, eu sou filho de Deus, nada vai mudar isso. Você é filho de Deus e nada vai mudar. Mantenha o testemunho, sabe? Você vence é com o testemunho da verdade, e você vence não é temendo a morte, não. Crente não tem que ter medo de morrer, mas eu tenho. Está errado. Eu quero dizer para você, deixa eu te perguntar, quantos aqui sabem o dia da sua morte? Quantos aqui sabem o dia da sua morte? Aconteceu comigo uma coisa engraçada. Eu peguei um Uber de noite para ir na casa da minha mãe. E o Uber tomou um caminho diferente. E eu fui conversando com esse homem. Abrindo parênteses. E aí eu falei para ele, né, que eu era pastor, a gente foi conversando. E de repente nós estávamos num lugar assim bem esquisito, irmão. E ele pegou e falou para mim assim, a senhora tem medo de morrer? Falei, será por causa de que ele está perguntando isso, né? Eu falei, não tenho.
Não tem, você sabe por causa de quê? Porque todos os meus dias estão escritos, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, ninguém tira a minha vida, só o Senhor vai me colher. Ele falou, é mesmo? Mas eu quero saber assim, eu fui falando da Bíblia, né? Ele falou, não, isso aí é o que a Bíblia fala, mas eu quero saber da senhora. A senhora tem medo de morrer? Pois eu não tenho outro pensamento fora da Bíblia, eu penso o que a Bíblia fala. A minha mente já foi renovada, eu só creio em Bíblia. Eu não tenho negócio de pensar da minha maneira. E a Bíblia diz que ninguém pode me matar. Ninguém pode tirar a minha vida, como não tirou de Jesus. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Tenho o poder de dar e de reaver. E a sua vida, eu quero dizer, você sabe o dia da sua morte? Você sabe o dia da sua morte? Eu sei. Como assim, apóstolo? E vou te contar o dia da sua também. Agora vai começar a sessão revelamento. Você já morreu, irmão. O dia que você entregou sua vida para Jesus, você já morreu. Não tem como te matar! Não tem! Agora só tem como te promover. Agora só tem promoção. Porque como é que me mata? Eu já morri. Estão entendendo, irmãos? Isso é estar alinhado? O apóstolo Paulo não fala isso? Eu já morri? E por que você não sabe o dia da sua morte? Você morreu, irmão. Olha para o seu irmão e fala assim, você morreu. Ou não? Ou não? Estão entendendo, meus queridos? Então, preste atenção. Aqui, João está dizendo assim, esses que vencem em face da morte, eles não amam a vida, porque eles já morreram. Então eu vou fugir do meu propósito por medo de Covid-19? Mas só se for de jeito nenhum. Quem tem que correr de mim é ele. Ele é que tem que correr, porque a mim ele não pode matar. Não pode. E se por acaso algum crente morreu de Covid, não é porque estava em pecado, não. É porque foi promovido mais cedo. Vem com esse não. E eu tenho que falar assim, Deus está levando é os bons. Deus está levando é os bons. Os que têm ficado é porque ainda está precisando do ajustezinho. Então preste atenção, irmãos. Preste bastante atenção. Nós precisamos nos apegar ao céu. Precisamos nos apegar ao Senhor, às coisas celestiais. Porque nós somos cidadãos do céu. Então a orientação do Senhor é essa, né? Vencemos pelo sangue do Cordeiro, com a palavra do testemunho, e em face à morte, não amamos a nossa própria vida. Sabe? Mas o que eu vi, e tenho visto ainda, são cristãos paralisados, que foram tomados do medo, do pavor, tomados de pânico. E tudo isso está tirando e tirou muitos do foco. Porque as pessoas começaram a focar no que o diabo está fazendo, se esquecendo do que o Senhor já fez. O diabo está fazendo, mas Jesus já fez. Porque lá na cruz, quando ele terminou a obra, ele disse, está consumado. Está feito. E o diabo está tentando correr atrás do prejuízo, mas o prejuízo dele vai ser maior, porque Deus vai levantar a igreja nesses últimos dias, para arrancarmos as almas do inferno, e trazermos a glória de Deus na terra, nessa geração. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Ouça, irmãos, nós não devemos mais estarmos dominados pelo medo. Precisamos nos alinhar com os céus. E o que vem para você é o que está lá no trono de Deus. E lá só tem bênção, alegria, vitória, prosperidade e coisas maravilhosas. Então, preste bastante atenção, porque nós ainda viveremos dias difíceis na terra. Não vai mudar isso, irmãos, não vai mudar. Então, quem está alinhado com o céu deve agir da seguinte maneira: quando a luta parecer intensa demais, quando a malignidade for aguda demais e a dor profunda demais, quando o dia mau for longo demais, o melhor que você tem a fazer
é se concentrar no poder da obra da cruz, do sacrifício de Jesus, confiante que a vitória já foi dada a você, e em breve você vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Tenha essa certeza. Vão ter dias difíceis. Eu não posso mentir para a igreja. Eu vivi dias difíceis, tenho vivido dias difíceis, mas isso não muda o que Deus tem para a minha vida. Isso não pode mudar o que Deus tem para a sua vida. Então, preste bastante atenção nessa verdade, irmãos, nessa verdade, porque nós não podemos ser abalados com os acontecimentos da terra, porque tendem a piorar. Estejam preparados. Jesus diz, quando essas coisas acontecerem, erga os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Então, dificultou? Apertou o cerco? Não é para olhar para o cerco e nem para as coisas que estão acontecendo. Olhe somente para o Senhor. Em quarto e último lugar, se você quer estar alinhado com o céu num tempo de crise, você deve, de fato e de verdade, se posicionar como igreja gloriosa e vencedora. Você tem que se posicionar. Sabe, irmãos, porque nossa posição, ela já foi conquistada por Cristo. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. Isso não muda. Mas muitas vezes você sai do seu lugar. Muitas vezes você sai do seu lugar. Então preste atenção, você tem que se posicionar. A sua posição, o seu lugar é de igreja vencedora, é de igreja gloriosa. Então, a Bíblia fala em Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. Dá para colocar aí para nós, irmão? Porque eu não coloquei esse texto aqui na palavra e eu queria ler com vocês. Eu não coloquei. Isaías, isso, está aqui, vamos ler. Olha só. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a igreja. É isso que está escrito? Eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, igreja, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Irmãos, as trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos, mas isso não é para a igreja. Para a igreja, a luz, a glória do Todo-Poderoso, está nascendo uma glória maior. Eu vejo com os olhos da fé que a glória da igreja nesses últimos dias vai crescer sobremaneira. De um lado, as trevas estão tomando e envolvendo o mundo perdido. Mas do outro lado, a igreja está de pé. A igreja está brilhante, a igreja está gloriosa e vencedora. Você precisa, meu irmão, crer nessa verdade. Você precisa crer nessa verdade. Nós não vamos esperar que o mundo fique na luz. Não, o mundo não vai ter luz. A luz do mundo é você e sou eu. As trevas vai cobrir as pessoas, vai cobrir as nações. É isso que vai acontecer. É a Bíblia que está falando, mas a Bíblia diz que em contrapartida, enquanto escurece a terra, a igreja brilha, a igreja resplandece. Essa é a verdade. O diabo, sim, o diabo trabalha com mentiras, o diabo trabalha com enganos, tentando intimidar a igreja, tentando acuar a igreja de Jesus com rumores de doença, rumores de mortalidade. Mas eu quero declarar sobre essa igreja que você está sendo coberto da glória do Todo-Poderoso. Você está sendo cheio da presença, do vigor e da vida de Cristo Jesus. As trevas é para o mundo, mas para a igreja é glória. Oh, Shabarabashoriadala Machai. Oh, aleluia! Deus está trabalhando para restaurar a sua igreja, para que nós possamos prevalecer e revelar a Ele em alinhamento completo com o céu. Com certeza, Deus está nos levantando e Deus vai começar um grande trabalho de fortalecimento e edificação da igreja na terra. Porque se a igreja começou com glória,
muito maior será a glória que ela vai terminar na terra. Eu espero isso do Senhor. Eu verei maravilhas. Eu verei a glória de Deus resplandecendo na vida da igreja. Eu verei a igreja conquistando. Eu verei a igreja como desejada. Eu verei a igreja sendo adornada, removida as rugas, removida as manchas, porque a igreja está sendo preparada para se encontrar com o noivo. E esse tempo de crise no mundo é tempo de Deus preparar a igreja. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Devemos reafirmar o tempo todo aquilo que cremos e esperando da parte de Deus o mover que Ele tem para nós. Sabe, irmãos, porque o problema de muitos irmãos é que eles falam do que eles veem. E o crente não é chamado para falar do que ele vê. O crente fala do que crê. Esses dias eu conversando com o irmão, ele falou assim, olha, Goiânia está todinha tomada por gripe e por câncer. Falei, mentira do diabo. Ele levou um susto. Que mentira é essa? Que toda a cidade está tomada de gripe. Parece aí um grupo de pessoas gripadas, está todo mundo gripado. Apareceu um caso de câncer, está todo mundo morrendo de câncer. Isso é mentira de Satanás. Você está revestido do poder e da glória de Deus. Fala do que você crê. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E quando você fala, todo mundo lá em casa está gripado, e só tinha 2. Sabe o que você está esperando? Que o resto tudinho vai gripar. Isso é fé. Sabia? Porque você está esperando. Você está esperando que todo o restante da sua família fique gripado. Lá em casa todo mundo pegou Covid. Não foi nem 50%. Sabe o que está acontecendo? Você está tendo fé que o restante que não pegou vai pegar. Aí depois acontece, nossa, não sei o que está acontecendo. É a sua fé que está errada. Você precisa crer certo para poder desfrutar da glória e da bênção do Todo-Poderoso. Fale do que você quer ver, fale do que você espera. Isso é estar alinhado com o céu. Quando a cidade estava cercada, no tempo de Eliseu, o seu moço olhou para ele e falou assim, e agora? O que nós vamos fazer? Nós estamos cercados, não tem saída. Aí Eliseu olhou para ele e falou assim, é verdade, nós estamos no pau da goiaba agora, né? Realmente, olha só, tem cavalo e gente para tudo quanto é lado. Realmente, a coisa está feia para nós. Foi isso que ele falou? Mas é isso que muitos crentes estão falando. Ele disse, Senhor, eu te peço que abra os olhos dele. Abre os olhos dele. Isso é ter visão do céu. Quando ele foi tocado por Deus, ele começou a ver que aqueles montes estavam cercados de carros e cavalos de fogo. E Eliseu falou, é muito maior o exército que está conosco. É muito maior aquele que está conosco. Eu não vou olhar para o natural. Eu vou olhar para o Todo-Poderoso. Meu irmão, fale com fé. Fale com fé, ninguém vai passar por essa crise e ser derrotado na minha família. Tudo isso vai passar e vai passar. E vai passar. E eu vou permanecer inabalável. Porque a Bíblia fala, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esse é o lugar da igreja alinhada com o céu. Esse é o lugar da igreja abençoada, firmada no Todo-Poderoso. Então, queridos, eu quero dizer, nós estamos vivendo os dias proféticos de Isaías capítulo 60, onde as trevas cobrem a terra. Sim. E o Senhor está dizendo com a igreja, esse é o tempo de nós nos posicionarmos. Deus quer que você seja forte em meio a uma geração de fracos. Deus quer que você seja esperançoso e fervoroso em meio a uma geração desiludida e despreparada. Deus quer que você seja a diferença nessa geração. Deus quer que a igreja se levanta. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos agentes de transformação nessa terra. Nós temos a bênção de Deus para transformar a maldição em bênção.
Você tem essa bênção sobre a sua vida, meu irmão. Não aceita a maldição se alojar na sua vida, na sua casa, no seu negócio, na sua família. Não, não e não. A bênção está estabelecida e todos que me verem me conhecerão como família bendita do Senhor. Essa é a bênção. Essa é a bênção de quem está alinhada com o céu. Portanto, o Senhor, eu quero falar para você, Ele quer te surpreender esse ano. Ele quer te surpreender e te abençoar abundantemente. Ele vai te abençoar abundantemente com o seu favor. Tem muita coisa para ser derramada da parte de Deus sobre a vida da igreja. Por isso eu quero dizer, se você começou esse ano meio descrente, se alinhe com o céu e se posicione em fé. Se posicione em fé, pois há grandes coisas que Deus reserva para você e sua família daqui para frente. Se você por algum motivo ou vários motivos está desanimado, se alinhe com o céu e se anime. Levante-se no espírito de ousadia, de coragem que Deus te deu para vencer e prosseguir vencendo. Se você que está aqui ou está nos assistindo, não sei se tem gente nos assistindo, se você está frio, indiferente e abatido, este final de semana, Deus reservou para te alinhar com o céu. Hoje é a grande oportunidade que Deus está reservando para nós. Se prepare para receber de Deus um revestimento, porque o Espírito Santo hoje quer começar a tornar os crentes que estavam fracos em crentes fortes. E você vai tornar a ser um crente quente, intrépido, ousado, forte em Deus, entusiasmado para fazer a obra de Deus. É tempo da igreja se levantar, pois tem pouco tempo da igreja na terra. E nós precisamos nos aliançar e alinhar com o céu para que a vontade do Senhor se cumpra no meio da sua igreja. Portanto, a palavra do Senhor para a igreja nessa noite é: levante-se e resplandeça. Levante-se e resplandeça, porque a glória do Senhor vai nascer e crescer sobre você nesse tempo. Você faz parte da última geração do povo de Deus na terra. Você não deve se abalar com os acontecimentos. Você tem que se apegar à obra da cruz e viver como igreja vencedora em Cristo Jesus.